Veja só como o curso da história levou o clã Bolsonaro e a própria extrema-direita, né, a defender agora direitos humanos porque convém para tentar salvar o pai da prisão ou tentar amenizar a situação, visto que a defesa do ex-presidente vê que não tem alternativa, que realmente vai ser uma condenação. Resta saber se vai conseguir algum tipo de atenuante, né? É isso, Gabi. Como diria um barbudo do final do século XIX, um filósofo político que o Rodrigo conhece bem, tudo que é sólido se desmancha no ar. Se é uma coisa que a extrema-direita não consegue resistir num prazo menor do que outros movimentos, é o tempo. O tempo ele desnuda a extrema-direita, né? O rei está nu. Veja, esse julgamento do Bolsonaro que vocês estão cobrindo aí, eu estava acompanhando aqui, né, cobrindo com tantos detalhes, que tem sido chamado também o julgamento mais importante do século XXI, que tem a atenção de toda a mídia internacional, da comunidade internacional como um todo. Serão dezenas e dezenas de jornalistas cobrindo aqui amanhã o início desse julgamento. Não? Ele é uma espécie de exemplo para o mundo. Ele vai ser um julgamento exemplar justamente na era em que nós estamos vendo as grandes ameaças às democracias, ou como o clássico, né, dos professores de Harvard, que estiveram aqui no Brasil recentemente, aqui no ICL, no Roda Viva, como as democracias morrem. Esse julgamento ele é uma lição para a resistência das democracias, para as democracias não morrerem, as democracias ocidentais, sejam elas centrais ou periféricas, não padecerem no século XXI. Então veja, nós pegamos, por exemplo, a capa da The Economist, agora, né, a última capa da The Economist, que são as tábuas sagradas do liberalismo econômico, a revista mais respeitada do ponto de vista do mercado, né, da economia de mercado, e que tem uma tradição muito grande, né? Os britânicos, os ingleses, eles têm aquela visão ainda ultramar, né, marítima do mundo, né, da era vitoriana. Então, poucas vezes a capa vai ser um país periférico, e poucas vezes na história foi o Brasil. Nós tivemos lá o Cristo decolando, uma época, no Lula 2, depois tivemos o Cristo para baixo, na época do lavajatismo, naquela crise, e agora nós temos o Bolsonaro de Viking. Né? Parece até, enfim, também o último livro do nosso amigo Jamil Chad. Né? Mas qual que é a importância, a relevância de uma revista como a The Economist chamar a atenção para isso? Que esse julgamento é um julgamento que tem uma relevância global, ele não é um julgamento local. Ele é um julgamento que é olhado por todo o sistema mundo nesse momento, e sobretudo pelas democracias, e sobretudo pelas democracias ocidentais. Porque este recado que será dado, se o Brasil é capaz de resistir à sua democracia e dar, como eles disseram, um exemplo, aquela que já foi a maior democracia do mundo, historicamente, os Estados Unidos, e que ainda se enxergam como a maior democracia do mundo, se o Brasil ele consegue dar esse exemplo agora, esse é um exemplo global, que depois pode se repetir, inclusive, nos Estados Unidos. Pode se repetir em El Salvador, onde o discurso é cada vez mais frágil, o exemplo da ultradireita. Agora o sujeito lá tem que cortar o cabelo de acordo com o presidente. Pode se repetir na Argentina, onde o Milei já está sendo apedrejado nas ruas. Então, veja, nós estamos falando de um primeiro grande exemplo que pode se tornar universal. Então, eles não resistem ao tempo, Gabi. E nós estamos numa página histórica. Todos os dias já são páginas históricas, né, Rodrigo? Mas é uma página histórica realmente.